Qual que é a proposta do livro? Qual que é a proposta do livro? Bom, a proposta do livro, ela é resultado, na verdade, de pesquisas de vários anos, 10, 20 anos que eu já trabalho com dança. Em 2007, eu concluí um mestrado e fiz uma pesquisa onde eu percebia que as pessoas têm dificuldade de dançar por falta de técnica. E só que esse tipo de dança que a gente propõe no livro, ele não exige uma técnica. Na verdade, ele parte do quê? De movimentos livres, de expressão corporal, de movimentos que as pessoas já sabem fazer. Brincar, jogar, o esporte, por exemplo, uma atividade do dia a dia, caminhar na rua, todo esse tipo de trabalho corporal e movimento, nós percebemos que ele pode se transformar numa dança. Então foi esse momento que a gente falou, opa, dança como uma forma de educação. E hoje, na vida contemporânea das pessoas, pode brincar com todo tipo de movimento. Então a ideia do livro é exatamente gerar educação e transformação das pessoas por meio da ação da dança. Tirar o medo das pessoas que acham que dançar é difícil. Então, a proposta principal é essa aqui. Então ele mostra que a dança é uma coisa livre, não precisa ter estética, não precisa ter técnica. Então, os conceitos, o problema das palavras e da vida da sociedade são os conceitos. Primeiro, a gente parte de um princípio muito claro. O que é dança? Quando você cita estética, tudo é estética. Porque a estética é o ramo da filosofia que fala do sentir, do perceber, do visualizar, do sentir o outro, por exemplo. Quando você olha um movimento, ali existe uma estética. E você define para você se é belo ou se não é belo. Então, você falou uma coisa que eu acho que é importante deixar claro. Existe um método de trabalho, o passo a passo para ensinar as pessoas a dançarem. Mas eu não parto de uma técnica que eu vou ensinar movimentos para você. Primeiro eu vou descobrir o que você já sabe. E as pessoas se surpreendem e acham que isso é maravilhoso. Claro, existe a dança já estabelecida, as técnicas estabelecidas. Balé, jazz, dança de salão. Então essas danças também têm a sua importância. Mas nós percebemos que antes de ter uma técnica específica, a pessoa precisa conhecer o próprio corpo. E aí nós vamos lançar outros conceitos da dança, além da dança, né? Você colocou dança e educação contemporânea, né? E eu estava lendo que a dança contemporânea, ela surgiu acho que na década de 60 ou 50. Fiquei meio dúvida, porque alguns lugares falam que é 50, exato, outros falam 60. Perfeito. Ela nasceu na década de 60. Isso foi uma ruptura mesmo com a dança clássica? Olha, interessante. Vamos voltar um pouco mais para a história. A ruptura se dá na dança clássica por volta de 1800 e um pouquinho, 1880, 1890. Ali aparece Isadora Duncan. Ela faz a ruptura, dentre outros personagens, com a estética da dança clássica. Então você tem a dança clássica como uma estética, né, da corte, das danças dos reis, né, lá a partir de 1500, 1600, e ela rompe com esse movimento estético. E aí ela vem com a dança livre, literalmente, ela não usa mais sapatilha, ela dança com os vestidos mais soltos, não tem aquelas malhas apertadas. E então a ruptura com a estética da dança clássica veio lá na dança moderna. E aí aparece Isadora Duncan, aparece o Laban, Rodolphe von Laban, e tem inúmeros outros autores que, se eu ficar numerando aqui, não vai parar. Então é nesse momento, quando você vê dança contemporânea, é um fato interessante na década de 50, 60. Novos artistas rompendo com as antigas técnicas. Então, novas rupturas. Um exemplo, enquanto a dança clássica tem um braço assim, a dança moderna pensa num braço assim. Por exemplo, a dança contemporânea pensa num braço assim. Para dar um exemplo de estética, do que você percebe, né, do que você sente ao visualizar o movimento pensando em dança. Mas hoje a estética, você vê a estética da roupa, a estética do cabelo, a estética do corpo, a estética do móvel, tudo é estética, né, se a gente olhar. E é interessante que a dança contemporânea vem que é romper com todo tipo de estética, principalmente com as regras. Então, enquanto a dança clássica tem toda uma regra coreográfica, a moderna já fez uma outra ruptura. A contemporânea, então, vai romper muito mais. Um exemplo bem simples.
A dança moderna, ela rompe com a estética do movimento do balé, com a estética da dança no palco, por exemplo. O contemporâneo, além de romper com a estética do movimento, ele sai do palco. O contemporâneo dança na rua, dança aqui nessa sala. Ele não precisa de um palco, de um teatro para acontecer. O contemporâneo rompe, então, com novos paradigmas. Então, é isso que se dá. O livro, o público, qualquer público? O público para o livro. Professor. Ótimo. Professores, os professores, principalmente os professores ou qualquer público então, pode ler o livro? Essa pergunta é chave no nosso trabalho. Nós temos aí vários públicos. Vamos pensar. Como que os professores pensam na dança? Então, meu primeiro público é o professor. Para ele pensar numa dança possível para todo mundo. Ele não precisa ter um treinamento técnico de clássico, jazz, dança de salão, hip hop. Não, ele não precisa. Porque a nossa pesquisa mostra claramente, se as crianças brincarem, rolarem, saltarem, e a partir desses movimentos eu organizo para uma possível dança, ele consegue dar uma aula de dança com essa metodologia. Bom, vamos além. Para os artistas que trabalham com uma técnica específica, ou só jazz, ou balé, ou mesmo moderno, ou mesmo contemporâneo. Enquanto arte, a dança acontece muito no palco. Hoje a gente mostra que a dança acontece em qualquer lugar. No palco, no parque, na praça, no trepa-trepa, na salinha de recreação, na brinquedoteca. Todos os lugares podem desenvolver expressões corporais por meio da dança. Então aí isso é um livro para artista. Claro que muitos artistas já têm essa visão. Eu gosto de falar isso, eu não sou o único que pensa isso. Porém, eu sou um dos únicos que lançaram um livro, que acreditaram no trabalho, que ele é fruto de uma pesquisa, e ele tem um respaldo acadêmico, mas ele tem um respaldo da arte de pesquisa. Bom, falamos de público do professor. Lembrando que professor nós temos professor de educação física, professores de arte, pedagogas, psicólogos, vários professores que trabalham com pessoas, ou crianças, adolescentes ou adultos. Então, lógico que o livro, a gente quer que ele alcance o maior número de pessoas. Depois ele vai para o lado artístico, sem dúvida, porque dá para fazer essa interface com os artistas. Tem algumas amigas e amigos que falam que esse trabalho ele é muito terapêutico. Né? Ou seja, quando você trabalha dessa forma, você estimula as questões saudáveis da pessoa, para ela se conhecer melhor, para ela se sentir melhor, para ela valorizar mais a sua autoestima. Então, se a gente pensar nisso, ele não é um livro de terapia, mas ele usa a expressão corporal como forma também terapêutica. E humildemente falando, a ideia não é que seja para milhares de pessoas, não. Que seja para pessoas que queiram pesquisar sobre dança numa abordagem mais livre mesmo. Né? Mas ele tem toda uma estrutura, uma metodologia, ele apresenta, é legal olhar para ele, né, para o livro. Ele vai apresentar desde das danças populares, as danças técnicas, ele vai olhar e fazer a relação, né? Como que eu falo? Como que eu faço? Então eu não tenho que dar uma técnica? Não, a técnica, na verdade, é quando você, olha, por exemplo, uma simples cambalhota, um rolamento, é uma técnica, porém você pode usá-la tanto para a ginástica quanto para a dança. Caminhar é uma técnica, você pode usar para a dança, você pode usar para o dia a dia. Então é nessas horas que eu criei um gráfico aqui, baseado também em vários pesquisadores, no LABA inclusive, que fala um pouco da evolução da dança. Né? Se você olhar na história, o homem aprendeu a dançar por rituais, espontaneamente. Dança da caça, dança do bicho, dança, enfim, vários tipos de dança. Depois vieram as técnicas. Então, a técnica não é ruim. Porém, é mais uma possibilidade que nós apresentamos, né? Não é a única, mas é uma inovação nesse sentido. Então, do LABA, né, do método do LABA, tipo assim, o senhor, como que eu posso falar? Se inspirou nele? O senhor sempre gostou dele ou teve outros métodos? Olha, é bem interessante isso. Na verdade, o LABA, muitos pesquisadores afirmam que ele não deixou um método. Ele deixou pesquisas sobre o corpo da dança, corpo, movimento, dança, educação. Então, tanto que ele tem uma linha muito forte na área teatral também.
Laban teve uma questão interessante, que ele estudava o esforço do corpo humano e usou esse trabalho, inclusive, nas indústrias. Isso nós estamos falando da década de 40, de 30, de 20, né? Pós-guerra, ele estava ali. Então, na verdade, o que aconteceu? Como eu era pesquisador da dança contemporânea, e eu tenho a minha expressão corporal também do esporte, o meu lado da masculinidade, que eu falo isso da masculinidade porque sempre a rebeldia corporal sempre me seguiu. Então eu era pesquisador. E eu via que isso estava dando um novo sentido para mim e para os meus alunos. Faltava um estudo que me ajudasse, quando eu falei para vocês, né, faltava um estudo que me desse um embasamento para eu juntar tudo que eu já fazia com um pesquisador que já existia. E essa é a humildade acadêmica, né? Não que é ele a referência, mas ele foi sim a espinha dorsal de organização do meu trabalho. Né? Mas eu já tinha desenvolvido vários estudos experimentais com a dança e essas relações que eu falo. A dança é cultural, ela é natural nas pessoas, deveria ser, né? Deveria ser. E em muitas comunidades ainda ela surge na cultura. Ela é, sim, uma arte de várias técnicas interessantes, que eu também fui bailarina profissional. Ela é recreação, brincadeira, né? Natural ainda. A dança hoje até é usada como esporte. Então, eu percebi toda essa relação e falei, bom, então eu vou desenvolver uma metodologia que eu consiga mostrar para todas as pessoas que é possível dançar. Então, Laban, ele fazia isso, ele já tinha feito essa pesquisa, né, em 1900, né, que é o período que ele desenvolveu muitos, ele foi organizando os estudos. Ele lançou no Brasil, uma editora lançou um trabalho dele no Brasil chamado Dança Educativa Moderna. E aí sim, eu peguei o título e falei, isso me inspira, dança e educação. Bom, para não ficar igual a ele, que moderno foi naquele período que ele existia. Eu era bailarino contemporâneo, trabalhava na Companhia de Danças de Diadema, eu trabalhei na Companhia de Danças do Cisne Negro. Então essa experiência contemporânea, que é muito de investigar, pesquisar, falei, vou trazer uma dança e educação para contemporâneo. Então foi essa a relação. Laban sim, uma referência, mas ele não é a única. Muitas pesquisadoras do Brasil estudam Laban. Duas bem principais que eu cito, a Isabel Marques, que é uma doutora no assunto, com conhecimento maravilhoso, Lenira Rangel, que também foi uma mentora minha, também escreveu dissertação sobre ele, pesquisa sobre eles, dentre outras. Então, e aí, lógico, você tem que colocar a sua identidade no seu trabalho a partir das referências, não negá-las, mas acrescentar o seu olhar. Né? Isso é a arte e da dança também. Agora, a dança, o senhor tem isso desde pequeno ou surgiu depois? Isso é uma coisa interessante. A dança, na minha percepção, ela surge na infância. Ela nasce com a gente. Porque a dança é uma expressão corporal. É uma forma de comunicação. Né? E quando você vai para a escola, aí é o ponto da educação. É ali que começam os paradigmas, as crenças, ou na família, os valores, que também é natural. Então eu digo para você, eu gostava de brincar, de dançar na escola, era meio natural. Porém, eu confesso que eu tive preconceito quando existiam as técnicas de dança. Porque a minha cultura era moleque de rua. Como que um moleque de rua com um colã e dançar? Mas, o que me chamou a atenção foi exatamente, eu tive uma namorada no colegial, isso eu conto no livro, inclusive, a introdução do livro fala sobre isso. E ela falou assim, você é um cara super cabeça aberta, tal, vamos lá para academia comigo. Então eu ia assistir no fim de semana, sábado, enfim, ou à noite eu estava dançando. E um belo dia eu entrei na dança. No fundo, você pergunta, não estava comigo, mas eu também tive preconceito por causa da minha formação. Né? A questão patriarcal, a questão machista da nossa sociedade, os preconceitos. Da época também, né? E olha, vou te contar um segredo, até hoje isso é muito forte, por incrível que pareça. Estou falando de 30 anos atrás que eu comecei. Eu comecei a dançar com 19 anos, então eu já não era uma criança. Então aí foi o start. Foi o start. E sabe qual é o start bacana? Pós-adolescência, rebeldia. A dança foi uma ferramenta para eu jogar minha rebeldia na sociedade. Danço, sou bailarina e qual o problema?
E aí eu brinco muito com as pessoas e falo isso nas aulas, né? Falo isso em mídia. E se eu virar gay, problema meu. Tem que respeitar. Olha o que a gente falou hoje, a diversidade. Né? Hoje é muito forte, estou falando de 30 anos atrás. Então, estava em mim sim, como está em você, está em todas as pessoas, é o que eu acredito. Cabe exatamente isso, ao estímulo. Cabe quebrar as crenças negativas, os paradigmas que acham que não podem dançar. Então, é isso que o livro traz. E olha que bacana, meu irmão. Depois que a gente percebe isso, a gente pode discutir crenças e quebra de preconceitos sobre etnia, religião, questões econômicas. Olha que interessante. Então a dança, para mim, ela está sendo uma ferramenta de trabalho. Eu nem gosto do nome ferramenta, mas ela está sendo uma forma de estimular a educação em vários contextos dentro da escola. Porque eu também reparo, porque, se não me engano, a educação física não tem dança, né? Na época que eu estudei, olha aí. Eu acho que muitas escolas, eu acho que ainda não tem, né? Então, não tem dança. Olha, a partir dessa entrevista, eu espero que a gente consiga levar para muita gente. Vamos pensar exatamente nos conceitos. O conceito dança ele também tem a sua restrição, em função do que nós conversamos agora há pouco. O conceito de educação física também tem sua restrição, porque ela tem a sua origem histórica nas questões militares, nas questões ginásticas, no corpo saudável, no corpo perfeito. Mas a dança também tem isso quando ela vira técnica de treinamento da dança clássica, por exemplo, que é um paradigma muito forte da dança clássica. Hoje, tanto clássico quanto contemporâneo, quanto a educação física, hoje nós temos novos conceitos. A educação física hoje tem dança. Eu fui professor da universidade de dança, 15 anos, e eu fazia essa pergunta para os meus alunos no primeiro dia de aula: quem sabe dançar? De 40 pessoas da sala, vamos chutar alto, 6, 7 pessoas levantavam a mão, porque tem um conceito antigo. Aí você começa a trabalhar, terminou o ano, 40 saem dançando, cada um do seu modo, independente só das performances, né, do seu desenvolvimento, independente, mas todos sabem dançar. Então, se a gente pensar, vamos pensar na sua área, jornalista, todo mundo acha que o jornalista tem uma coisa X. Vocês começam a estudar e entender, não, que tem X, Y, Z, tem N outras áreas. Olha aí, você é jornalista fazendo uma pesquisa hoje, uma entrevista com um autor de dança. Dá para fazer dança com jornalismo, por exemplo. Então eu gosto de brincar com esses conceitos. Hoje para mim é muito forte. A educação física tem a dança, mas ela ainda tem o estigma do esporte, que é muito forte e que tem o seu valor na sociedade, como a dança técnica também tem. Então a minha reflexão é exatamente essa. Vamos começar a ter uma visão interdisciplinar, que é o foco do nosso livro, né? Aqui embaixo a gente vai discutir isso. Pensando em dança, que interdisciplinaridade é essa? A dança ela é cultural. Todo mundo aprende, existem mestres de dança que nunca foram numa academia, que não precisam. Dançam samba, dançam chachado, shot, dançam as danças populares. Aprendem a dançar no dia a dia, na sua comunidade. Então a dança ela é cultura. Aí vem a dança como uma forma de arte, sim, ela é uma arte. E ela é uma forma, na educação física, ela é uma forma de cultura corporal que a gente chama. Então, se a gente interligar essas 3 áreas, e a dança é uma área de conhecimento hoje. Então, você interligando a área é interdisciplinar, mas o objetivo principal é mostrar que a gente tem que rediscutir os nossos conceitos, que a gente chama muito de paradigma hoje, ou crenças. Então, o livro engloba tudo, né? A parte esportiva, que nem falou assim, a relação da dança com o esporte, com a inclusão social, com a saúde. Ele pega tudo isso, então, o livro, né? Olha, eu fico realmente preocupado que as pessoas, a gente ouve muito isso. Cuidado para não ser tudo e não ser nada. Então, nossa essência foi estudar o ser humano a partir da dança. Então, onde a dança ela é saúde. Se a pessoa vai para uma academia e treina a aula de dança durante 20, 30, 40, 50 minutos, naturalmente isso vai estimular as capacidades físicas, né? Questões aeróbias, questões de flexibilidade. Ela vai estimular as questões emocionais da pessoa. Vai trazer alegria, ela vai se relacionar melhor, vai desenvolver a sua autoestima. Então ela tem essa conotação. Então não é que a gente quer ser tudo, não. A gente simplesmente tem um foco que é o desenvolvimento das pessoas por meio da dança. E se o objetivo é trabalhar treinamento, coreografia, tudo bem.
Se o objetivo é trabalhar recreação e lazer, tudo bem. Se o objetivo é trazer a saúde e qualidade de vida, também. E eu digo isso, modéstia à parte, 30 anos na área de dança. Eu levei a dança para várias áreas de conhecimento. Eu trabalhei com pessoas em várias áreas de conhecimento. Vou te dar um exemplo. Eu falo que a dança é uma boa forma de uma relação interpessoal e intrapessoal. Nós também, é claro, se eu danço com 20 pessoas e a gente troca de par, e a gente se organiza, você acertou, você errou, vamos tentar juntos, você está desenvolvendo capacidades de relacionamento, de relação interpessoal. E isso a gente leva até para as empresas hoje. Então é bacana mostrar que depende do pesquisador, da pessoa que está lançando o seu trabalho, olhar para diferentes áreas. E claro, aí você vai para um mercado, cada um quer comprar o seu trabalho de alguma forma, né? Então não é que a gente vê tudo na dança, não. A gente consegue, como pesquisador, levar de acordo com a necessidade da pessoa. Bom, vou me apresentar. Eu sou a professora Antônio Milani. Esse ano eu completo 30 anos no estudo da dança. Mas, como eu estava falando na entrevista, eu percebi a dança na área artística, eu fui bailarino. Eu percebi a dança na área da educação física, para quebrar os paradigmas da educação física. Eu levei a dança até para a questão de gestão cultural, porque eu virei coreógrafo, eu criei grupos para fazer dança, então eu trabalhei com grupos de dança em eventos, em feiras, dentro de empresas. Então isso eu tinha que trabalhar com gestão daquele grupo, né, como produtor cultural. Hoje eu sou consultor nessa área, né, consultor na gestão cultural. E é bacana olhar. Agora a dança ela é um caminho que está aqui para novas pessoas. A ideia é capacitar novas pessoas que queiram trabalhar com uma metodologia desse tipo, ou claro, que queiram fazer uma relação entre as duas metodologias que ela tem e que gostaria de treinar com a gente. Mas hoje eu estou muito forte na área de desenvolvimento humano, por meio da dança. Desenvolvimento de pessoas, trabalho com liderança, por exemplo. A gente está workshop, a dança é a ferramenta, mas o objetivo é estimular a liderança das pessoas. Então, ou seja, né, somos pesquisadores, sou pesquisador também, e está aqui o nosso trabalho, espero que vocês gostem, que vocês queiram conhecer. Se eu escrever esse livro, vai divulgar, vai vender, Opa. Já está pensando um pouco mais na frente, mas em um outro livro, complemento ou algo mais? Excelente. Olha que bacana, tem até o meu cartão aqui, se você depois eu te deixo o cartão, se você pode filmar e olhar. Eu faço palestras, por exemplo, de gestão do conhecimento. Eu faço palestras na área de resiliência, né? E eu trabalho com gestão cultural. Para o ano que vem, se tudo correr direitinho, a ideia é publicar um livro na área de gestão cultural com mais alguns amigos que trabalham com essa área. Já estou pensando para 2016, porque muitas pessoas na área de gestão cultural ou vêm da arte, ou vêm da saúde, ou vêm do esporte, e principalmente questão educativa também. Então, no ano que vem, se tudo correr direitinho, nós vamos lançar aí um livro na área de gestão cultural também. Inclusive, tem até uma amiga aqui, é possível, se quiser participar da entrevista, a Tamara está aqui comigo. E a ideia é publicar. Por quê? Desenvolver conhecimentos e mudar paradigmas, mudar crenças. Porque o conhecimento deveria ser acessível a todos, né? E a gente fica restrito com ele muitas vezes na universidade, né? Você pergunta da escola, né? Porque a escola tem que mudar as crenças da escola. Eu falei que quando eu conversei com a minha irmã, ela falava que na educação física tinha aula de dança, né? Você dava aula de dança. Eu estranhei porque na educação física, você vai nas escolas, não tem. Isso, então. E eu achei interessante, né, a aula de... Você viu que interessante? Porque os professores estavam lá, não é culpa das pessoas, eles viveram as suas formações, as suas crenças, a sua cultura. Não é culpa de ninguém. Hoje vai ser culpa da gente que tem um pensamento diferente não levar para o mundo o conhecimento. E uma coisa que eu acho que é legal deixar registrado, não é só uma questão mercantilista. Lógico, eu preciso vender o dinheiro para pagar a gráfica, mas o objetivo é uma missão. Tanto que eu estou criando junto com amigos, missão educar. A nossa missão é levar conhecimento para o mundo. Isso é uma coisa que tem que ser importante. Então essa é a ideia do livro, né? Mudar os paradigmas, mudar a crença de professores, educadores,
educadores, artistas, pessoas que trabalham na gestão, por exemplo, pensando na gestão da escola. A diretora tem que ter uma visão diferente para levar um palestrante diferente. Vai ter gestão, por exemplo, em grupos, companhias mesmo profissionais. Pode levar um palestrante diferente para levar conceitos diferentes. Claro que depende de cada empresa, cada companhia, cada escola, mas o nosso objetivo é esse. Até o próprio professor mesmo que lê, se interessar, pesquisar, pode levar a ideia até para o diretor. Exato, né? Isso acontece. Nós temos muitos alunos nossos, né, sua irmã, entre muitos outros, que nos escrevem: olha, professor, eu levei aquela ideia que o senhor fez aqui e na escola está dando certo. E eles falavam para mim, às vezes faltava um pouco disso, levar o conhecimento também teórico. Porque tanto educação física quanto dança, ela é muito prática corporal, que tem o seu valor. Claro, nasceu assim. Hoje a gente tem que transformar também isso em conhecimento, que a gente chama de conhecimento acadêmico, né? Porque tem uma comprovação acadêmica aqui por dentro. Não é uma verdade absoluta, existem outras e outras pessoas pesquisando, mas existe toda uma pesquisa sincera que leva possibilidades de mudanças no ambiente escolar. Eu gosto de falar dessa relação ambiente escolar e a escola primária, secundária lá, ensino médio, universidade. Eu estou conseguindo mudar os meus alunos na universidade. Deu tempo. E isso que a gente não pode, a gente tem que continuar acreditando, né? Toda essa loucura que a gente vive aí, né, de problemas de gestão, olha aí, ó. Você tem que ter boas ferramentas, tem que ter bons gestores, tem bons profissionais, bons professores, e isso é o que a gente busca, melhorar o país todo. Então, o livro fala um pouco disso aí. Eu acho que tá bom, né? Tá. Muito obrigada pela entrevista, a gente agradece. A entrevista dê tudo certo, o trabalho de vocês aqui ótimo. A gente deseja uma boa sorte no lançamento do livro. Bom, Certo. acho legal. Com a primeira, é a primeira que a gente faz. É quarto semestre, não fizemos nada ainda. Verdade. Então, a primeira. Deixa eu só lateral. Lembra do roteiro. No roteiro pode deixar tranquilo. Eles vai ticando ali. É porque era para vir mais gente. O roteiro era de trabalho, então tipo, ia ser organizado. Tipo, alguém filmar do lado, alguém fazer chamada. Então, como só veio só nós dois, só deu para vir nós dois de serviço. E hoje ainda pediu a folga, né? Foi. Pra vir, e ela também não foi. Então, Sei. a gente conseguiu vir. Acho que foi mais corrido. Mas eu agradeço pelo tempo, pela disponibilidade. Certinho. E daqui a pouco você vai começar. O pessoal só está ali na porta ali. Agora. Então, se você quiser distribuir mais aqui, ó, por favor, Marco, fique à vontade. Tá quase chegando a turma aí. Vamos. Obrigado, Marco. A gente tira. Vamos? Deixa só ela encerrar. Oi? Vou fazer a foto dos jornalistas aqui, né? Fala que veio, né? Se não falar, não apareceu. É verdade. Não foi você que levou, não. A gente faz a chamada ali. Vamos lá. Vai tirar do celular? Vai tirar o celular? Quer tirar do celular? Você que sabe. Faz o celular então.